Socorro! Alguém, por favor, me ajude! 911, qual a sua emergência? Um jacaré está atacando minha vizinha, Julia Banks. Ela está presa na piscina. Por favor, venham rápido! A voz da mulher do outro lado da linha tremia. Ela está consciente? Está respirando? Eu não sei. Ela estava gritando, mas agora ela está debaixo da água. Tem sangue na piscina. Por favor! Essa ligação aterrorizante foi feita em uma tarde úmida de agosto, em Clearwater Springs, uma cidadezinha pacata da Flórida. Mas por trás daquela tranquilidade de subúrbio americano, escondia-se um segredo selvagem, e o protagonista tinha 4 metros de comprimento, mandíbulas poderosas e instintos milenares. Essa é a história real de Julia Banks e seu inseparável e letal companheiro, Reef. Ele mal tinha 20 centímetros, com olhos protuberantes e a barriga listrada, ainda macia. Um animal que, para muitos, causaria medo, mas para Julia, despertou ternura. Ela o pegou com as mãos, enrolou numa toalha e levou para casa, como quem encontra um filhote de gato na rua. Chamou-o de Reef. Segundo amigos, o laço foi instantâneo. Julia brincava dizendo que ele imprintou nela, como os patinhos que seguem a primeira criatura que veem ao nascer. Ela era a única mãe que Reef conhecia. Com uma licença especial de reabilitação da vida selvagem, obtida através do centro onde trabalhava, Julia podia legalmente manter e cuidar de Reef, mesmo com o passar dos anos. E ele crescia. E olha, como crescia! Aos 3 anos, Reef já ultrapassava 1,5 metros. Aos 5, seu corpo media quase 2,5 metros, com cerca de 135 quilos. Só o rabo dele podia derrubar um adulto com um único golpe. As pessoas notavam. E os oficiais ambientais também. Eles a advertiram. Jacarés, por mais mansos que pareçam, nunca perdem os instintos selvagens. Comida, cheiro, território. Isso vale mais do que afeto para um predador de topo. Mas Julia não dava ouvidos. Para ela, Reef não era perigoso. Era diferente. Ela o alimentava com a mão, nadava com ele na piscina do quintal, permitia que ele dormisse ao sol ao seu lado, enquanto lia um livro. Havia centenas de fotos nas redes sociais. Reef com a cabeça no colo dela. Vídeos em que seguia a voz de Julia como um cão treinado. Alguns internautas ficavam maravilhados, outros horrorizados. Ela o tratava como um filho, disse um ex-colega de trabalho. Talvez esse tenha sido o erro. Julia encontrou Reef em 2018, sozinho, abandonado no barranco lamacento de um rio. Ele estava chamando pela mãe com um som suave, mas ela provavelmente já tinha sido abatida ou capturada. Diferente dos outros animais que ela cuidava, reabilitava e depois libertava, Julia tomou outra decisão com Reef. Construiu um grande recinto interno para ele, com lâmpadas de aquecimento e um pequeno lago artificial. Ela o alimentava com carne moída misturada com vitaminas. Tocava a colher na parede do recinto para criar um sinal de alimentação. Tratava-o como um bebê, e o bebê cresceu. Mas Julia parecia não perceber os sinais. Quando Reef alcançou 1 metro, ela o transferiu para um cercado ao ar livre com uma piscina infantil. Aos 1,2 metros, trocou essa estrutura por uma piscina subterrânea real, no quintal. Julia mergulhava com ele. Dizia que aquilo construía confiança. Interpretava os movimentos suaves de Reef como carinho, sua quietude como afeto. Mas especialistas viam algo diferente, condicionamento habitual e um animal cada vez mais imprevisível. Por fora tudo parecia tranquilo. Reef nadava lentamente, repousava com os olhos semicerrados, deixava Julia tocar seu focinho. Às vezes ela acariciava seu queixo, e ele fechava os olhos como um cachorro satisfeito. Mas a verdade é que Reef estava mudando, e rápido. Muitas vezes, a gente prefere não enxergar o que está bem diante dos nossos olhos. Sinais foram ignorados, alertas deixados de lado. E mesmo assim, a vida seguiu seu curso,
quase como se nada estivesse fora do lugar. Em 2022, ele já media 2,3 metros de comprimento e pesava cerca de 150 quilos. Sua cabeça era larga, o corpo musculoso e aqueles olhos, antes curiosos, agora pareciam frios e vigilantes. Julia continuava agindo como se ele fosse o mesmo filhote frágil de 2018. Nadava com ele, alimentava-o com galinhas inteiras e falava com uma voz suave, como se estivesse ninando um bebê. Porém, do lado de fora, os avisos se multiplicavam. Vizinhos começaram a relatar barulhos estranhos, assobios altos durante a alimentação. Um homem viu Riff erguer-se e bater a cauda contra a cerca metálica quando Julia se aproximou com um balde. Uma adolescente relatou que, ao passar com o cachorro, Riff avançou contra a grade com as mandíbulas abertas. O alarme era claro, mas Julia, novamente, não ouviu. Kenneth Lyles, um veterano da Comissão de Vida Selvagem da Flórida, visitou a propriedade de Julia após uma inspeção de rotina. Ele já havia ouvido falar dela em reuniões internas. A mulher do jacaré, diziam os colegas. Em seu relatório, Lyles anotou o tamanho de Riff, as condições do cercado e os sinais comportamentais. Mas o que mais o preocupou foi a atitude de Julia. Ele não é um cachorro, Julia. Em algum momento, os instintos assumem o controle. Ela apenas sorriu, como quem já escutou aquilo 1000 vezes. Para Julia, os avisos vinham de gente assustada, ignorante. Ela acreditava ser a única capaz de entender Riff e de controlá-lo. A tragédia parecia, de certa forma, já anunciada. Os sinais estavam ali, visíveis para quem quisesse ver. Mas, muitas vezes, a gente prefere ignorar o que incomoda. E assim, tudo foi se desenrolando, quase como se fosse inevitável. Em vídeos recentes postados online, Julia aparecia sentada à beira da piscina, enquanto Riff tomava sol a poucos metros. Era uma cena tranquila, mas carregada de significados, sabe? Ele é incompreendido. As pessoas não entendem, ele só precisa de confiança. Mas os comentários contavam outra história. Por favor, pare com isso. Você está arriscando sua vida. Isso é uma bomba relógio. Alguns imploravam para que ela libertasse o animal. Outros diziam que seria uma tragédia anunciada. Julia nunca respondeu. Mas olha, os sinais estavam todos ali. A piscina, antes um símbolo de convivência harmoniosa, estava se tornando um campo minado. Era uma tarde abafada, típica da Flórida. O céu limpo, o ar espesso e pegajoso. Por volta das 3h15 da tarde, Julia saiu de casa com um balde e uma rede para limpar a piscina, que estava esverdeada e turva. Riff flutuava perto da parte rasa. Estava calmo, ou parecia estar. O que Julia não sabia é que ele havia sido alimentado pouco antes. Um comportamento que, segundo especialistas, pode deixar o animal mais reativo e territorial, não por fome, mas por instinto. Julia entrou na água, como fazia há anos. Ignorou os sinais, a rigidez do corpo de Riff, os olhos semicerrados, os músculos tensionados sob a superfície. Ela acreditava que o conhecia. Mas Riff já não era o filhote de antes. Sem aviso, seu rabo varreu a água sob as pernas de Julia. Em segundos, ele mordeu sua perna direita com força esmagadora. Foi aí que começou o Death Roll, a rotação mortal dos jacarés, usada para imobilizar presas. Julia gritou. Alto. Gritos que ecoaram pelas casas vizinhas. Ela lutava desesperadamente, mas a força de Riff era sobre-humana. Ele a girava na água, puxando-a para o fundo da piscina. A água, antes turva, agora se tingia de vermelho. A tragédia que muitos previram havia finalmente chegado. Clara Monroe, vizinha de Julia, estava cuidando do jardim quando ouviu os gritos. Primeiro foi o som de água agitada, depois um grito agudo, desesperado, vindo da casa ao lado. Ela correu até a cerca. O que viu a paralisou. Na piscina, Riff se debatia violentamente. Julia,
lutava por sua vida. Ele a segurava pela coxa direita. A força do animal era absurda. Clara viu quando Riff girou o corpo com brutalidade, puxando Julia para debaixo da água. A água borbulhava. A superfície se tingia de sangue. Clara gritou, correu para pegar o celular com as mãos trêmulas e ligou para o 911. Por favor, mandem ajuda! Um jacaré está atacando minha vizinha. Tem sangue na piscina. Ela não está se mexendo. Enquanto isso, mais vizinhos saíam de suas casas. Alguns assistiam da janela. Outros, atrás de cercas. Ninguém podia fazer nada. A cena parecia saída de um filme de terror. Dentro da piscina, Riff arrastava Julia para a parte funda. Seu corpo já parecia fraco. Os movimentos diminuíam. A água, cada vez mais vermelha, ficava turva com sedimentos do fundo. Foram minutos de puro terror. Julia tentou emergir, tentou gritar, mas a boca já enchia de água. O ar lhe faltava. O braço ainda se agitava, mas o peso do animal a mantinha submersa. Essa manobra, chamada Giro da Morte, é uma das mais temidas no reino animal. Não é apenas um ataque, é uma execução. Riff agia por instinto, como um predador que finalmente via em seu ambiente uma ameaça ou uma presa. O chamado de Clara chegou ao serviço de emergência às 15h18. 8 minutos depois, os primeiros veículos chegaram à rua tranquila de Clearwater Springs. Carros da Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida e ambulâncias com sirenes ligadas invadiram o bairro. Moradores apontavam para o quintal. A tensão era palpável. Os socorristas entraram correndo pelo portão. A piscina estava em caos. A água turva. Pedaços de sangue boiando. Vizinhos em prantos. Riff ainda estava lá, perto do fundo, agitado, sua cauda golpeando as bordas da piscina. Os agentes tentaram afastá-lo com varas longas, equipamentos usados para conter animais perigosos. Era uma dança arriscada. Um movimento em falso poderia custar mais uma vida. Enquanto os oficiais mantinham Riff ocupado, os paramédicos se aproximaram da parte rasa da piscina. Avistaram o corpo de Julia, inerte, boiando entre folhas, sangue e espuma. 2 socorristas entraram na água e a puxaram com cuidado. O corpo estava pálido, coberto de arranhões, hematomas e marcas profundas de mordida. A perna direita, especialmente, estava dilacerada, com lacerações graves, fraturas e marcas típicas de dentes de jacaré. Mas não era só trauma físico. Julia também havia se afogado. Seus pulmões estavam pesados, cheios de água. A respiração era fraca. Os paramédicos começaram imediatamente a reanimação, ali mesmo no quintal. Apesar de todos os esforços, Julia permaneceu inconsciente. Ela foi levada às pressas para o hospital mais próximo. A equipe médica já a aguardava na sala de trauma. Lutaram por horas para reverter o quadro. Mas os danos eram muitos e muito profundos. Pouco depois das 18 horas, Julia Banks foi declarada morta. Enquanto isso, Riff foi contido com dardos tranquilizantes. Não foi uma tarefa fácil. Mesmo sob sedação,
Ele resistiu, golpeou a água, tentou fugir. Quando finalmente foi capturado, sua expressão não era de fúria, mas de silêncio selvagem. Um silêncio que dizia: "Isso é o que eu sou." Segundo os protocolos da Flórida, jacarés envolvidos em fatalidades humanas são considerados perigosos demais para manter vivos. Riff, aquele filhote que um dia repousava no colo de Julia, foi sacrificado poucas horas depois. O laço entre os dois, que começou com afeto, terminou com morte. A notícia da morte de Julia Banks se espalhou rapidamente. Em questão de horas, jornais locais, emissoras de rádio e páginas de redes sociais da região de Clearwater Springs foram tomadas pela tragédia. Amigos, vizinhos e amantes da natureza estavam em choque. Como uma mulher tão dedicada, tão cuidadosa com os animais, poderia ser morta por aquele que ela criou desde bebê? Nos dias seguintes, vigílias à luz de velas foram realizadas no Parque Central da cidade. Pessoas deixavam flores, fotos de Julia com Riff ainda filhote e bilhetes emocionados. "Ela era luz", disse uma amiga. Mas mesmo a luz pode se apagar diante da força da natureza. Colegas do centro de reabilitação onde Julia trabalhava prestaram homenagens, mas também expressaram arrependimento por não terem insistido mais. Ela o amava sim, mas em algum momento esqueceu o que ele realmente era, disse Sarah Middleton, sua colega de longa data. Um animal selvagem. Durante anos, Julia cuidou de dezenas de animais e sempre os devolvia à natureza. Com Riff foi diferente. Ela acreditava que a ligação emocional era mais forte que o instinto, e pagou com a vida por esse erro. O caso gerou repercussão em todo o estado da Flórida e logo em nível nacional. Especialistas, legisladores e defensores dos direitos dos animais começaram a questionar até que ponto é aceitável manter predadores de grande porte em áreas residenciais. A Flórida, com seu clima subtropical e rios cheios de jacarés, é um dos estados com maior número de permissões para criar animais selvagens em casa. Mas o caso de Julia serviu como alerta, mesmo com licença, mesmo com experiência. Instinto não pode ser domesticado. Dr. Marcus Lanning, um dos herpetologistas mais respeitados do país, foi categórico: domesticação é um mito. Você não pode apagar o DNA de um jacaré. Eles são projetados para sobreviver. E, ao atingir a idade adulta, seus comportamentos retornam ao natural, com consequências às vezes fatais. Para entender melhor o que se passou naquele trágico 18 de agosto, convidamos a especialista em comportamento animal, Dra. Lia Torres. Com mais de 20 anos de estudo sobre répteis, ela explicou: jacarés são animais extremamente territoriais. Quando o Riff atingiu mais de 2,5 metros e 150 quilos, o quintal que antes era uma brincadeira virou território. E Julia, mesmo sendo familiar, passou a ser vista como uma possível intrusa. Outro fator crucial é o momento do ataque. O jacaré Riff havia sido alimentado pouco antes. Após a alimentação, jacarés ficam mais sensíveis, não por fome, mas por proteção do espaço onde se alimentam.
Isso eleva o risco de ataques, explicou a bióloga. Ela ainda alerta que os sinais estavam lá. Assobios batidas de cauda investidas. Mas, muitas vezes, nós humanos romantizamos a relação com esses animais. Nós projetamos emoções humanas neles. Vemos afeto onde existe apenas tolerância. E isso, infelizmente, pode ser fatal. Júlia dedicou sua vida a salvar animais. Mas, ao tentar transformar um predador em companhia, acabou perdendo sua própria vida para o instinto que tentou ignorar. Seu memorial, com fotos de sorrisos e momentos de carinho com Riff, virou símbolo de um amor profundo, mas também de um erro perigoso. O que aprendemos com essa história? Que limites existem por uma razão, que instinto nunca desaparece, e que, por mais que amemos a natureza, ela precisa sim ser respeitada.